Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos resolver 10 questões sobre o tema organização administrativa. Um tema que faz parte da disciplina de Direito Administrativo e que é sempre cobrado nos concursos públicos, então tenha muita atenção. Antes da gente começar, eu quero primeiro me apresentar. Você que não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado, professor de Direito e doutorando, e estou aqui para te ajudar da melhor forma possível. Então, logo de início, convido você a deixar o seu like, seu comentário e se inscrever para receber os nossos próximos vídeos, tá? Atenção! Essas 10 questões que nós vamos realizar agora foram disponibilizadas previamente no meu canal do Telegram. É um local onde eu compartilho diversos conteúdos gratuitos e você também pode fazer parte. O link está na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá realizar algumas questões, 10 questões sobre organização da administração pública. Primeira questãozinha bem simples, bem tranquila aqui para você. A administração pública indireta compreende as seguintes entidades, exceto, o que ele quer é aquela entidade que não faz parte da administração pública indireta. Cuidado com esse tipo de pergunta. Não sei se você lembra do conteúdo, mas a administração pública se divide em direta e indireta. E existem 4 categorias, 4 tipos de entidade em cada uma. Na administração pública direta, são 4 entidades: União, Estados, DF e municípios. Na administração pública indireta também são 4 entidades: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Algumas vão ter ali um regime jurídico especial, como é o caso das agências reguladoras, que são autarquias, mas que possuem um regime próprio especial. Enfim, para fins de prova nesse momento, basta que você conheça essas 8 entidades: 4 na administração pública direta, 4 na administração pública indireta. Agora, releia a questão. Veja, as autarquias fazem parte da administração pública indireta, as empresas públicas também, as sociedades de economia mista também. Ah, Marcílio, então sobram as fundações partidárias. Fundações não fazem parte da administração pública indireta? Fundações sim, mas partidárias não, tá? A alternativa a ser marcada aqui é a letra D. Ele quis tentar confundir você colocando essa expressão fundações partidárias. Os partidos políticos não fazem parte da administração pública, são pessoas jurídicas de direito privado. As fundações que integram a administração pública indireta são fundações de direito público ou privado, mas não são fundações partidárias. Por isso, letra D é a alternativa correta, Ou seja, aquela que você deve marcar, mas que indica a que não faz parte da administração pública indireta, tá bom? Questão número 2 que nós disponibilizamos. Vamos lá. O regime jurídico a que se submetem as empresas públicas e sociedades de economia mista, de acordo com a Constituição Federal, é... Então, o que ele quer saber nessa questão é qual é o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista. Cuidado! Na administração pública direta, nós temos os 4 entes federativos: União, Estados, DF e município. Os 4 são pessoas jurídicas de direito público, os 4, tá? Na administração pública indireta, no entanto, a personalidade jurídica muda. As autarquias são sempre de direito público, as fundações podem ser de direito público ou de direito privado, e as empresas públicas e sociedades de economia mista serão sempre pessoa jurídica de direito privado, sempre. Embora, segundo o Supremo, elas possam exercer algum serviço público, a natureza jurídica de empresa pública e sociedade de economia mista é sempre de direito privado. Cuidado! Embora empresa pública e sociedade de economia mista sejam entidades de direito privado que integram a administração pública, elas se submetem a alguns princípios, como, por exemplo, se submetem ao LIMP, lá do artigo 37 caput da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É por isso, por exemplo, que uma empresa pública, embora seja de direito privado, faz concurso público. É por isso que uma sociedade de economia mista, embora seja pessoa jurídica de direito privado,
tem a vedação de acumulação remunerada de empregos e cargos públicos, tá? Então a personalidade jurídica é de direito privado, mas se submete aos princípios constitucionais. Bem, vamos lá. Analisando aqui a questão, letra A fala que é de direito público, já está errado, né? São de direito privado. Letra B fala que é de direito público, também está errado. Letra C fala híbrido, também está errado. E aí vem as duas alternativas que falam ser de direito privado. Na letra D, nós temos aqui, olha, de direito privado, apenas se forem exploradoras de atividade econômica, sujeitando-se ao dever de contratar servidores mediante concurso público. E a letra E fala de direito privado, sujeitando-se ao dever de licitar conforme legislação específica. Gente, a alternativa correta aqui é a letra E. Elas são de direito privado, não importa se executem atividade econômica ou se executam serviço público. Empresa pública e sociedade de economia mista sempre será de direito privado. E elas devem sim licitar conforme uma legislação específica, não é? Hoje nós temos uma lei que regula licitação no âmbito de empresa pública e sociedade de economia mista, o estatuto dessas entidades e que eventualmente pode ser cobrado em prova. Aqui não foi exigido conhecimento dessa lei específica, mas apenas a noção geral. Então são sim de direito privado, mas devem licitar conforme legislação específica. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, se submetem aos princípios da administração, entre eles o princípio da impessoalidade. Então, a alternativa a ser marcada, letra E. Seguindo mais um aqui, olha aí, ó. Quando a administração pública realiza distribuição de serviço dentro da mesma pessoa jurídica, no mesmo núcleo, é correto afirmar que estamos diante de uma prestação de serviço de qual tipo ou qual forma? E aí vem as alternativas. Bem, basicamente o que se queria aqui nessa questão é que você conhecesse a diferença entre desconcentração e descentralização. A administração pública, ela cria algumas estruturas. Às vezes ela cria órgão, às vezes ela cria entidade. Para quem não conhece essas expressões, é importante ler o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9784, a Lei de Processo Administrativo Federal. Lá se diz que as entidades possuem personalidade jurídica e são decorrência de um processo de descentralização. Os órgãos, por outro lado, não possuem personalidade jurídica, são meras distribuições de competência interna. E estes órgãos são criados por meio de processo de desconcentração. Inclusive, eu gosto muito de uma regrinha que ajuda a memorizar. Se você pegar, né, a palavra, por exemplo, desconcentração, olha, CO, criação de órgão. Se você pegar a palavra descentralização, CE, criação de entidade. Então, lembre-se disso na sua prova. Desconcentração, criação de órgão, permanece na mesma entidade. Descentralização, criação de entidade. Nesse caso, nasce uma nova personalidade jurídica, nasce uma nova entidade. Perceba, nessa questão aqui que nós estamos resolvendo, ele pergunta sobre a hipótese de distribuir serviço dentro da mesma pessoa jurídica, no mesmo núcleo. Ou seja, não há uma nova entidade. Há sim apenas uma mera distribuição de competência, no máximo um órgão. E como nós vimos agora, o órgão é feito por meio do processo de desconcentração. Então, a alternativa B seria a alternativa a ser marcada. Desconcentração, criação de órgão, onde a competência fica centralizada, já que ela não é descentralizada para uma nova entidade. Então aqui, o tipo ou forma é a centralização, porque fica no mesmo núcleo, na mesma pessoa jurídica, mas como há uma distribuição de serviço interna, nós temos uma desconcentração, mediante distribuição de atribuição para um órgão, tá bom? Cuidado com esse peguinha, desconcentração, CO, criação de órgão, descentralização, CE, criação de entidade. Tanto para criar órgão como para criar entidade é necessário lei, tá? A administração só faz o que a lei autoriza.
Mais uma questão na tela. Essa eu gostei porque ela tem uma impropriedade técnica, mas dava para resolver. Olha, faz parte da administração pública direta, e aí vem a lista. Nós sabemos que empresa pública é indireta, sociedade de economia mista é indireta, autarquia é indireta e empresa privada não faz parte da administração pública, né? Faz parte da economia. Só resta, é claro, prefeitura. Mas por que eu falei que aqui tem uma impropriedade técnica? Bem, a prefeitura, embora integre a administração pública direta, a prefeitura não é uma personalidade jurídica. Prefeitura é onde funciona a sede, né, as atividades administrativas do município. O termo técnico correto que a questão deveria ter se valido era município, tá? Mas foi considerado correto e por eliminação você também acertaria essa questão de número 4. Mais uma questão na sequência, seguindo aqui, olha. Os órgãos públicos possuem personalidade jurídica, ou seja, possuem vontade própria e são sujeitos de direitos e obrigações. Está errado, gente. Acabamos de falar sobre isso. Quem tem personalidade jurídica não são os órgãos, são as entidades. Marcílio, dá um exemplo para eu poder entender. Para um pouquinho, respira. Vê. Nós temos, por exemplo, eu atuo como procurador do Estado aqui em Goiás. Nós temos o Estado de Goiás, certo? Que é um ente federativo. É uma entidade que faz parte da administração pública direta, o Estado de Goiás. Mas esse Estado, ele não funciona de forma apenas concentrada. Ele tem uma desconcentração, ele tem órgãos. Ele tem, por exemplo, né, a Procuradoria, que é um órgão, as suas secretarias, que são órgãos espalhados pela administração pública. Uma secretaria, uma procuradoria, um órgão, não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é o Estado. Então, veja, no âmbito do Estado de Goiás, por exemplo, você tem o Estado de Goiás como entidade, é o Estado que tem personalidade jurídica, e dentro desse Estado, diversos órgãos, que são divisão de competência sem personalidade jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica. Então, as entidades que possuem personalidade jurídica são aquelas da administração pública direta, União, Estado, DF, município, e da administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito cuidado com esses pegas, porque normalmente isso é cobrado em prova. Tranquilo? Questão de número 6, na sequência. Vamos lá. Olha aqui, ó. A organização administrativa pode implicar em desconcentração e descentralização. Nós falamos sobre isso. A criação de empresas estatais, e aí? Então ele vai trabalhar aqui a criação de empresa estatal. Marcílio, o que é uma empresa estatal? Para quem não conhece, empresa estatal é empresa pública e sociedade de economia mista, né? A lei das estatais é a lei que regula empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Letra A. Para criar, então, empresas estatais, depende de edição de lei instituidora dos entes, da qual também deverão constar as competências próprias atribuídas a essas pessoas jurídicas, dotadas de personalidade jurídica de direito privado ou de direito público. Errado. Empresas estatais terão sempre personalidade jurídica de direito privado. Então, letra A está errado. Letra B. Difere da instituição de autarquias e fundações, pessoas jurídicas que expressam desconcentração da administração pública. Errado. Tanto a criação de autarquia como fundação e como também empresas estatais fazem parte de um processo de descentralização. Criar uma autarquia, criar uma fundação, criar uma empresa pública, criar uma sociedade de economia mista é criar uma nova personalidade jurídica, ou seja, criar uma entidade. E, portanto, essa entidade tem personalidade jurídica e é fruto de um processo de descentralização e não desconcentração. Letra C. Indica a desconcentração da organização administrativa. Já vimos que é o quê? Descentralização. Então está errado. Letra D. A expressão da descentralização administrativa que implica a criação de pessoas jurídicas com atribuições previstas em lei em seus respectivos atos constitutivos. Letra D é correto. Criar empresas estatais faz parte de um processo de descentralização, criação de entidade.
A letra E ainda fala aqui que essas empresas estatais e outras pessoas jurídicas com personalidade jurídica e direito público configuram forma híbrida de organização administrativa. Também está errado. Tranquilo? Cuidado com esse detalhezinho. Desconcentração e descentralização é um ponto muito recorrente nas provas. Questão de número 7. Olha aí, ó. Todas as entidades criadas pela administração pública para prestação descentralizada dos serviços devem gozar de personalidade jurídica. Dessa forma, a personalidade jurídica é comum a todos os entes da administração pública indireta. Correto, gente? Todo mundo que faz parte da administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, possuem personalidade jurídica e são considerados, portanto, como entidade. Faz parte do processo de descentralização, CE, criação de entidade, tá bom? Questão de número 8, vamos lá. A respeito do regime jurídico aplicável às empresas públicas, assinale a alternativa correta. Lembrando que empresa pública é considerada como uma empresa estatal, personalidade jurídica e direito privado, mas se submete aos princípios administrativos. Vamos lá. Letra A. As empresas públicas exploradoras de atividade econômica são dispensadas da obrigação de realizar licitação. Errado, elas fazem licitação com base na lei específica, a lei das estatais. Letra B. O pessoal das empresas públicas rege-se pela CLT ou por estatuto próprio. Errado, rege-se pela CLT. Ponto. Não tem estatuto próprio, não é regime estatutário, não é essa faculdade. Letra C. As empresas públicas que explorem atividade econômica não se submetem aos princípios? Falamos sobre isso. Elas se submetem, sim, aos princípios administrativos. Se você ler o artigo 37 caput da Constituição, você vai ver que lá não se exclui qualquer tipo de pessoa jurídica que faz parte da administração pública. Toda administração pública, direta ou indireta, de direito público ou direito privado, deve obediência aos princípios administrativos. Letra C. As empresas públicas federais se submetem ao controle administrativo denominado supervisão ministerial. Está correto isso aqui. Não existe uma subordinação, por assim dizer, mas existe um vínculo que gera uma supervisão ministerial conforme o Decreto-Lei 200. Então, letra D está correto. E letra E, o Poder Judiciário pode exercer controle interno de atos, atividades e omissões de empresas públicas. Claro que não. O Poder Judiciário não faz controle interno de ato, né, por meio de ação judicial. O que ele faz é controle de legalidade. Tranquilo? Então, mais uma questãozinha sobre esse tema. Seguindo, questão de número 9. A administração pública indireta inclui a sociedade de economia mista, cujos agentes são... Ele quer saber, então, sobre o regime jurídico das pessoas que trabalham nas sociedades de economia mista. Como as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, o regime de trabalho é seletista, mas é necessário realizar concurso público e esses agentes também se submetem a algumas proibições constitucionais, como, por exemplo, a proibição de acumulação remunerada de cargos e empregos públicos. Olha aí, vamos dar uma olhada agora. Empregos públicos regidos pela CLT e sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público e à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. É exatamente isso que eu acabei de falar. Se submete à CLT, um regime privado, mas tem concurso público e tem a vedação à acumulação remunerada de cargos e empregos públicos. O resto é tentativa de te confundir. Fala aqui que não se submete às regras de concurso, depois fala que não se submete à vedação de acumulação remunerada, fala que são servidores estatutários, mas são seletistas, e na letra E repete essa questão do estatutário que está errado, tá? Quem trabalha em empresa pública ou sociedade de economia mista é seletista, mas tem concurso e tem vedação, acumulação remunerada de cargos e empregos. Última questão que foi disponibilizada aqui para você no nível um pouquinho maior, juiz substituto. O município editou lei criando uma pessoa jurídica para integrar a administração pública indireta. Dessa informação, conclui-se que o município criou uma... Ele quer saber o que foi criado, já que faz parte da administração pública indireta. Tá? A administração pública indireta, o que é que nós temos? Autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista. Neste caso, olha aí, letra A, autarquia, pessoa jurídica de direito público que pode prestar serviço público. Tá certo, é uma autarquia, mas vamos ver o erro das demais. Letra B, fundação, pessoa jurídica sujeita ao regime jurídico de direito privado ou de direito público, conforme possua ou não finalidade lucrativa. Errado. Embora possa ser direito público ou direito privado, não tem jamais finalidade lucrativa. Letra C, sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito público. Errado. Sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado. Letra D, empresa estatal sujeita ao regime de direito público ou privado. Errado. É de direito privado. E letra E, empresa pública sujeita ao regime jurídico de direito privado, a qual não é permitida a exploração de serviço público. Também está errado, porque o Supremo entende que uma empresa pública ou sociedade de economia mista, embora seja pessoa jurídica de direito privado, pode receber um serviço público para executar, como é o caso dos Correios, que tem, portanto, uma prestação de serviço público como objeto, mas é enquadrada como empresa pública, regime de direito privado. Então, a alternativa correta a ser marcada, letra A, beleza? Lembrando que essas 10 questões foram disponibilizadas no meu canal Telegram, semanalmente nós fazemos isso, 10 questões, em seguida resolução de questão, e eu convido você a integrar. O link está na descrição do vídeo, basta clicar, basta se inscrever e fazer parte com a gente. Convido você mais uma vez a deixar seu like, seu comentário e se inscrever para receber os nossos próximos vídeos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!